E aí galera, tudo certo? Bom, primeiro vídeo meu no YouTube, eu vou gravar falando sobre português e mais especificamente morfologia. Morfologia é um assunto que nas questões não é muito cobrado diretamente, mas por ser a base da sintaxe, ele é essencial. Além disso também, eu vou dar alguns conceitos que são importantes e falarei de substantivos e verbos prioritariamente, porque no final das contas são os assuntos que mais fazem ou você perder ou você ganhar ponto, porque em concordância, ânsia, essas coisas vai estar concordância, regência, vai ter tudo a ver com eles dois. E por final eu vou deixar umas questõezinhas comentadas para vocês, certo? Link na descrição. Certo? Já deixa seu like, se você não gostar de alguma coisa, tiver correção a fazer, manda seu comentário, pode ter certeza que eu vou. Beleza, vamos começar então. Ok, noções iniciais. Morfologia está agrupada em 10 classes, as classes gramaticais. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Primeiro de tudo, como já falaram, substantivo e verbo são os caras. São os principais, ok? Atenção neles. Depois, sobre preposição, conjunção e interjeição, são termos que demandam uma explicação mais elaborada. Eu vou abordá-los, mas de uma forma mais sucinta. Então, perdoe. A preposição seria melhor tratada em um futuro vídeo, quem sabe, sobre regência. Conjunção está bem ligada a orações, seja coordenadas ou subordinadas, certo? E por fim, interjeição. Interjeição é um assunto bem simples e tipo, é quase que automático pegar ele. Vocês vão ver. Ok. Aqui no finalzinho, vocês perceberam que eu anotei um detalhe: classificação vertical e horizontal. Sei que muita gente não deve ter ouvido falar disso, até porque eu mesmo não tinha ouvido falar disso isso há pouco tempo atrás. O que é classificação vertical? Classificação vertical é da palavra solta. O que seria isso? Se eu pegar a palavra morcego, morcego, sem frase, sem texto, sem nada, ele é o quê? Ele é substantivo, ok? Só que essa não é a classificação que interessa. É a classificação que interessa para o concurso, é a classificação horizontal. Por mais que essa vertical sirva de base, por mais que quando eu ouvir a palavra morcego eu possa pensar que ela vai ser substantivo, eu vou ter que ler a frase, eu tenho que entender. Se eu penso no trechinho, por exemplo, o homem morcego, eu vejo que morcego não é substantivo. Ele é adjetivo porque ele está acompanhando a palavra não, certo? Beleza. Atenção nisso. A palavra aplicada ao texto, porque nós não somos nada sem o texto e é o texto que a banca vai cobrar, ok? Beleza. Substantivo. Substantivo é nome. Tudo o que existe é ser e cada ser tem um nome. Substantivo, classe gramatical variável, em gênero e número, certo? Número singular e plural. E denomina os seres, objetos, fenômenos, e os substantivos também nomeiam lugares, sentimentos, estados, qualidades, ações, blá 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 blá. Substantivo é nome. Substantivo é termo nuclear, isto é, ele aparece no núcleo, seja de objeto, seja de sujeito, ok? E existem determinadas palavras, que eu vou falar ao decorrer da aula, que eles acompanham o substantivo de maneira que, se o substantivo muda, porque ele é variável, eles vão ter que variar conjuntamente. Eles concordam com o substantivo, ok? Beleza. Seguindo, artigo. Este é uma das pessoas que vai acompanhar o artigo, vai acompanhar o substantivo. E por isso, inclusive, muita atenção a ele, que ele vai nos ajudar a achar o substantivo e a função dele, que muitas vezes a principal função que a gente quer saber do substantivo é o sujeito, até uma muito boa técnica para encontrar sujeito, regência e identificar primeiramente um substantivo. Usar a sintaxe, usar a morfologia como base para sintaxe, pontuação, entre outros. Certo? Artigo, palavra que antes de um substantivo indica se ele está empregado de maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo indica, ao mesmo tempo, o gênero e o número dos substantivos. Certo? Substantivo. O homem saiu. Substantivos. Certo. Exemplos. Pausa o seu vídeo e me responde uma pergunta. Qual é a classe desses artigos ou não artigos, vai saber, que estão grifados? Pausou? Voltou? Beleza. Então, conseguiu resolver? Meio simples, meio complicado, vai saber. Mas tipo, nesse primeiro, tá relativamente simples. O homem saiu.
ou, nesse caso, ele é artigo. Por quê? Porque ele faz referência ao homem, que é substantivo. Inclusive, se fosse aula de sintaxe, eu diria que ele é sujeito do verbo saiu, que é um verbo intransitivo, mas isso não vem ao caso. Beleza? Exemplo 2. O seu não é inaceitável. Agora vamos abrir um parênteses. O que é a palavra não? Sozinho. A classificação vertical lá do começo. Não sozinho, ele seria advérbio. Advérbio de negação, correto? Correto. Nesse caso, ele é advérbio de negação? Não. Nesse caso, ele é substantivo. Como assim substantivo? Não? Né? Ele é substantivo. Por quê? Porque nesse caso, ele está acompanhado por artigo. Olha ali o conceito. Artigo é a palavra que antes de substantivo. Não antes necessariamente, mas que acompanha o substantivo. Juntamente com esse seu, que é um pronome adjetivo, eles têm que fazer referência a um substantivo. E o caso em questão, eles fazem referência ao não. Nesse caso, ocorreu o que é chamado de substantivação. Uma palavra que originalmente não seria substantivo se tornou porque está determinada por um artigo, por um pronome, certo? Último exemplo. Meu irmão sumiu. Você o viu? Esse o aí, ele é artigo? De maneira nenhuma. O artigo, via de regra, ele vai ter que acompanhar palavra expressa, substantivo expresso. Mas nesse caso, ele não faz referência a meu irmão? Faz, só que nesse caso, ele é pronome oblíquo, porque ele não está simplesmente fazendo a referência do meu irmão que está ali na frase, porque não está na frase. A frase é anterior. Pelo contexto, você deduz que, mas ele está substituindo indo meu irmão, portanto, ele é pronome, portanto, ele não pode ser artigo, ok? Outro cuidado para se ter é não confundir o artigo indefinido uma com o numeral uma também. E apesar deles poderem ser cambiados, por exemplo, eu estou precisando de uns 10 reais, entendeu? Eles podem indicar a noção de indefinição, o numeral em si, entendeu? Uns 1.000 reais foram gastos de reforma, entendeu? Eles estão indicando indefinição, mas ele não é numeral. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Certo? Passando, adjetivo. O conceito de adjetivo é muito simples. Apesar disso, ele é uma palavra que ele vai exercer duas funções, mas essas duas funções ainda podem lhe dar muita dor de cabeça, certo? Adjetivo, palavra que expressa qualidade ou característica do ser. Um adendo. Se sua prova, porventura, for da FGV, você vai ter que estudar um pouquinho mais de adjetivo, porque a FGV gosta de usar a gramática de um cara chamado Celso Cunha. Ele classifica o adjetivo de característica, de relação, mas como é só FGV, eu não vou entrar nessa classificação. E também não é um assunto tão cobrado assim. Mas se for da FGV, lembre-se disso. Tem que estudar o Celso Cunha. Beleza. Vamos dar uma olhada no exemplo ali. Certo? Primeiro, duas funções. A primeira função, exemplo 1. Simples. O homem estressado é muito chato. Estressado, no caso, de novo, faz referência ao homem. Certo? Nesse caso, ele é adjunto adnominal, porque ele está junto do nome. Olha o artigo aqui de novo, ajudando a gente a encontrar o substantivo. Okay. Exemplo 2. O homem está estressado. Ok. Nesse caso, estressado, ele é predicativo. Repare que no final das contas, ele vai ter quase a mesma significação, só que agora ele está indicando o estado. Quando indica estado, característica e possui-se um verbo de ligação, é um predicativo, nesse caso predicativo do sujeito, porque faz referência não ao verbo, cuidado com isso, mas ao nome, ao homem, nesse caso. O que é a mesma situação do exemplo 3. Exemplo 3, a menina é bonita, certo? No caso, predicativo, indica uma característica e verbo de ligação ser. Ok. Próximo trecho. Numerais. Numeral é simples, mas cuidado só que às vezes bancas menores, elas gostam de fazer brincadeiras com numerais. Cardinal, ordinal, esse tipo de coisa, é simples. Matérias legais, por exemplo, os ordinais se usam até o número 9. Por exemplo, você não vai dizer artigo 10º, você diz artigo 10. Agora, você diz artigo 9º. Em capítulos de livros, por exemplo, você diz 10º capítulo se ele tiver deslocado para frente. 20º capítulo. Agora, se tiver o numeral depois do substantivo, seria capítulo 20, capítulo 10. Certo? Beleza.
Assunto simples, de novo, a mesma ressalva que eu fiz lá em artigo. Não confundir um numeral com com um artigo indefinido. Tá certo? Próximo. Pronomes. Pronomes demandariam uma aula exclusiva para eles. Até porque existem diversos tipos de pronomes. Eu trouxe alguns aqui que são os principais, certo? Os pronomes do caso reto, eles exercem a função de sujeito. No caso, eles são tipicamente aliás, todos que estão aqui na tela são tipicamente pronomes substantivos. Que é isso? Pronome substantivo, eles são aqueles que substituem o substantivo. Os oblíquos átomos são aqueles que também exercem a função de substantivo, como já dito, mas eles aparecem geralmente nos objetos, ok? E eles não demandam proposição. O que é diferente dos pronomes tônicos, oblíquos tônicos, que eles, antes deles, tem que obrigatoriamente acontecer uma preposição. Isso pode, inclusive, fazendo um link com a aula do futuro, de regência, pode acontecer o fenômeno do objeto direto preposicionado. Nesse caso, objeto direto é o quê? Objeto direto é um complemento sem preposição. Só que, se você quiser complementar com um pronome tônico, vai ter que ter uma preposição, certo? De novo, esse assunto não se esgota aqui e demandaria uma aula exclusiva para eles. Isso daqui é só uma noçãozinha básica. Existe ainda os usos do que, como pronome relativo, conjunção, que estaria dentro disso, pronomes demonstrativos, dentre tantos outros, pronomes indefinidos e tal, certo? Isso é só uma breve noção. Verbo, atenção com o verbo, cuidado com o verbo. Verbo, palavra que indica ação, movimento, estado, fenômeno. Pode sofrer variações de acordo com suas flexões. Flexões do modo e de tempo. Além disso, ainda temos as formas cristalizadas do verbo, que são o gerúndio, o particípio e o infinitivo, certo? Essas três aqui não flexionam nem em tempo, em modo, e o particípio flexiona em gênero, entendeu? Algo engraçado dele. E existe ainda do verbo, a gente ainda pode citar, o fato de que ele forma tipicamente locuções verbais. O que são locuções verbais? São quando dois verbos estão juntos, indicando uma mesma situação. Você vai tratar eles como se fosse um verbo só. Não são duas orações, é um verbo só, uma locução, certo? Aqui está um exemplozinho fácil. Okay. Advérbio. Advérbio, ele faz referência ao verbo, por isso esse nomezinho engraçado. Ele vai lhe indicar circunstâncias, ok? Circunstância de tempo, de modo. Ele também pode fazer referência a outros advérbios e também a adjetivos. Cuidado para não confundir com adjetivo, porque o adjetivo vai fazer referência ao substantivo. E uma coisa importante para você prestar atenção é nos verbos de ligação, que nesse caso vamos ter um adjetivo logo após o verbo, mas que por vezes vai ser fácil de confundir ele com advérbio, ok? Mas, de novo, o advérbio ele vai servir o verbo. Enquanto, por outro lado, o adjetivo vai fazer função de indicar uma característica, um estado do sujeito do substantivo, ok? Passando para a próxima. Preposição, como eu disse no começo, preposição é um assunto que seria muito melhor tratado em regência. Vou aqui dar uma noçãozinha básica só, que preposição é uma palavra invariável que liga dois elementos da oração, subordinando o segundo ao primeiro, o regido ao regente. Aqui tem uma listinha com as principais preposições. Decorar essa lista não vai ajudar, só que vai também. Como assim? Ela vai ajudar porque essas são as principais preposições que vão ser usadas. A, em, de, esses mesmo, é difícil você encontrar uma prova que não tem uma perguntinha sobre esses casos. E mesmo que não tiver uma pergunta sobre eles ainda vão poder te ajudar ou te confundir bastante, certo? De novo, esse assunto é muito melhor estudado em regência. E uma dica que eu dou para decorar essas preposições é você pegar as que você não conhece. Foi assim que eu decorei, por exemplo. Eu primeiro peguei tipo ante, contra, desde, per, perante, sobre, que eram preposições que eu não sabia a princípio que eram preposições. E depois eu fui pela repetição, né? E acabei decorando elas, ok? Passando o assunto.
Opa, passei pro fim. Conjunção. Conjunção. Outro dos assuntos que eu disse que eu não iria passar. Professor ruim esse, né? Mas bem, esse daqui não dá por um limite muito de tempo. Precisa de uma aula só para eles, porque eu precisaria explicar orações coordenadas, que são orações que elas guardam independência entre uma e outra, e subordinadas, que são orações dependentes. Aqui fica uma lista só para vocês das orações coordenadas e subordinadas, para quem quiser se aprofundar, e o conceito de conjunção, palavra invariável que liga duas orações ou dois termos semelhantes, que têm funções, vamos dizer assim, complementares, exceto coordenada, que não exercem diretamente função sintática uma para outra, certo? E por fim, interjeição. Interjeição, palavra que dispersa sentimentos e emoções, antes de formas variáveis. Exemplos: ufa, opa, etc. As interjeições aparecem quase sempre seguidas por exclamação e podem estar imediatamente depois delas, ou que pode estar imediatamente depois ou no final da frase. É uma coisa basicamente lógica. Interjeição, ela causa uma interrupção na fala da pessoa, certo? Simples e no assunto que eu costumo ver cobrado. É só, ele pode ser usado para te confundir com alguma outra coisa, mas é algo simples, ok? E aqui, uma dicasinha, substantivo. Como identificar o substantivo? De novo, substantivo é termo nuclear. Portanto, por vezes, a ideia de responder à questão ou não responder, acertar ou errar, vai ser identificar um substantivo, porque de tabela você já identifica qual é a função dele, ok? Nesse caso, você vai identificar usando as pessoas que fazem referência a ele, usando as palavras que fazem referência a ele. São essas quatro aqui. O artigo, já explicado, o numeral também. O adjetivo indica característica ou estado. Cuidado para não confundir com advérbio. De novo, adjetivo faz referência a substantivo. E agora, pronome adjetivo. Você vai achar que eu não falei, mas eu meio que falei. Pronome adjetivo e pronome substantivo são o mesmo pronome, os mesmos tipos de pronomes, na verdade. Só que o pronome adjetivo é aquele que acompanha o substantivo. Portanto, ele faz referência ao substantivo. Vamos dar um exemplo. Eu estou doente. Eu estou doente, eu é um pronome substantivo. Porque está substituindo o Mikael, no caso. Mikael está doente, ele está doente. Só que um pronome adjetivo, ele acompanha o substantivo. Lembra daquele exemplo que eu dei de substantivação? O seu não é inaceitável? Seu, nesse caso, ele é um pronome possessivo, verdade. Só que ele é um pronome adjetivo também, porque ele está acompanhando o substantivo, nesse caso, o substantivo não. Ok? Entendido isso? Dê um print nesse quadro, porque ele vai te ajudar a resolver muito problema no futuro. E vamos para mais um quadrinho. Advérbio. De novo, advérbio não confundir nunca, jamais, com adjetivo. Advérbio vai fazer referência a adjetivo, vai fazer referência a verbos e, inclusive, a outros advérbios. Certo? A ideia é simples, que o adjetivo ele vai indicar características e estados. Já falei isso 8 vezes, bom que você decore. E advérbio ele vai indicar circunstâncias. Ele não é um termo essencial, por exemplo. O verbo, por si só, ele fecharia a frase, entendeu? O adjetivo, por vezes, também acaba sendo dispensável, só que ele adiciona um plus a mais no substantivo, ok? E ele vai sempre vir, ele nunca vai vir de um substantivo, ok? E por fim, para não deixar o vídeo muito longo, eu vou deixar algumas questões para você, link na descrição, o link do slide também vai ficar na descrição e recomendo que você responda bastante, acho que da CESP principalmente, porque é uma banca que dá para você fazer uma boa quantidade de questões e o raciocínio dela serve muito para você. FCC também e FGV, cuidado com ela. É a banca que no final das contas em português acaba sendo mais complicada e tem alguns raciocínios que são exclusivos dela. Então, se estudar por ela, ela tem esse cuidado de não aplicar diretamente para outras bancas, ok? Obrigado, pessoal. Deixe seu like. Quem gostou, se inscreve no canal. Quem não gostou, deixe seu dislike e deixe seu comentário para corrigir o vídeo, certo? Valeu!